Olá, pessoal. A gente está aqui com o Luiz e essa apresentação do Luiz faz parte de uma inserção da aula de pesquisa de marketing com o objetivo de mostrar para a gente as funcionalidades do Iramutec, como é que se usa o Iramutec. Né? O Luiz é um ex-aluno nosso da Federal de Juiz de Fora, Campus Valadares, e que atualmente está fazendo mestrado e que utiliza o Iramutec em suas pesquisas. Então, ele vai trazer, mostrar para a gente como que é o uso do Iramutec. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Essa primeira parte, ele vai apresentar o Iramutec, como que baixa o Iramutec, né, as primeiras análises que são possíveis no Iramutec, e a segunda parte do vídeo fica, então, com a análise de CHD e outras análises. Ok? Luiz, então pode começar, fica à vontade. Tá joia. Vou apresentar aqui. Bom dia a todos. Como a Estela já falou, né? Meu nome é Luiz Eduardo. Eu sou egresso, né, do curso de administração da Universidade Federal de Juiz de Fora, de Governador Valadares. E a professora Estela até esteve na minha banca de TCC. E agora, no ano passado, né, 2024, eu entrei no mestrado. Então, aqui. O Iramutec, ele se insere dentro das pesquisas como uma ferramenta para ajudar na análise de conteúdo. A análise de conteúdo, a definição da Bardan aqui, ela é muito boa e para a gente conseguir entender o que ela é, né, são técnicas de análise das comunicações, visando obter, por meio de procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, os indicadores, quantitativos ou não, que possam permitir a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção dessas mensagens, né? O que isso quer dizer? Que a análise de conteúdo, a gente, em cima de um determinado conteúdo de texto, que pode não precisa, não necessariamente texto, né? A gente pode fazer análise de conteúdo de imagens também, né? Por exemplo, propagandas publicitárias. A gente pode fazer a análise de conteúdo de um conjunto de artigos científicos, conjunto de entrevistas com descrições de grupos focais. E em cima dessas descrições, a gente consegue inferir novos conhecimentos, né? A análise de conteúdo, ela basicamente pode ser dividida em dois tipos, né? Um qualitativo e um outro mais quantitativo. Essa parte mais qualitativa, a gente faz essa categorização em cima da literatura, né? Ou seja, a gente faz essa categorização antes da gente ir ao campo. Já a parte mais quantitativa, a gente consegue fazer essa categorização e essa classificação depois que a gente vai ao campo. E o Iramutec, ele vai auxiliar muito nessa questão. O que é o Iramutec? O Iramutec, ele é um software de análise de dados textuais. Ele é um software francês, foi desenvolvido em 2009 e desde 2013 ele está disponível com a língua portuguesa para a utilização. A melhor vantagem que o Iramutec tem é que ele tem acesso livre, né? Então, a gente pode utilizar sem despender recurso financeiro que outros softwares que podem produzir a mesma coisa cobram, né? E muitos deles também cobram não em reais, então a vantagem que o Iramutec tem é essa. Além dele produzir também algumas análises muito boas e muito relevantes para quem faz pesquisa, né? As análises do Iramutec são divididas em duas, né? Tem a matriz de dados e a análise de textos. Essa matriz de dados a gente não vai entrar muito, pois ela olha mais dados
quantitativos, então aqui a gente precisaria elaborar uma planilha eletrônica, pode ser em LibreOffice ou em Excel, né? Ele vai nos dar frequências, vai nos dar análise de similitude e uma análise prototípica. Já as análises de textos, que é feita em cima do corpus que a gente vai produzir, ela consegue nos dar as estatísticas textuais. E o que são essas estatísticas textuais? É a descrição do corpus, né? Vai nos dar a quantidade de palavras, a quantidade de segmentos de textos, a quantidade de APACs, que são os termos que aparecem uma única vez dentro do texto. Então, essas estatísticas são interessantes a gente utilizar, porque elas vão nos dar um panorama geral do nosso corpus. Elas são equivalentes às estatísticas descritivas das pesquisas quantitativas, né? Onde a gente apresenta a descrição dos respondentes dessa pesquisa. Aqui, na análise textual, a estatística textual também vai dar essa descrição do texto. A segunda análise é a análise de especificidades e é fatorial por correspondência. Essas são análises gráficas que elas promovem representações sobre as relações de interdependência existente dentro do corpus. Essa aqui, ela faz uma pequena categorização e pega a categorização que a gente fez ao descrever o nosso texto, ao montar o corpus, ela vai pegar as categorizações e as definições que a gente fez para fazer essas análises. Tem também a classificação hierárquica descendente, a análise de similitude e a nuvem de palavras. Vamos aqui, a estatística textual, né? Eles dão um panorama de todo o corpus. A especificidade e a fatorial por correspondência nos proporciona comparar os discursos entre os grupos em função das categorias, das características, né, de cada um deles. Né? Aqui ele vai fazer uma comparação, faz uma análise comparativa. E a gente chega na CHD, que é a classificação hierárquica descendente, que é a análise mais importante para a gente dentro do contexto da análise de conteúdo, né? Mas o que é essa classificação hierárquica descendente? Ela propõe uma distribuição dos segmentos de texto em classes, ou seja, ela vai fazer uma categorização baseada nas raízes das palavras e na contagem das palavras, vai agrupar essas palavras que são relacionadas, né? E vai elaborar classes para a gente. E em cima dessas classes que a gente vai fazer as nossas análises. A análise de similitude e a nuvem de palavras também são análises mais visuais. A análise de similitude, ela elabora um mapa mental das formas lexicais encontradas nos segmentos de texto, ou seja, ela que faz como se uma espécie de árvore, né? E vai ligando cada palavra a uma que está relacionada com ela dentro do texto. Já a nuvem de palavras, ela representa as frequências das ocorrências das formas textuais presentes no corpus. Ela que quanto mais vezes uma palavra aparece, mais forte essa palavra vai estar também dentro na nuvem de palavras. Por fim, tem aqui a análise prototípica, que é uma análise da matriz de dados, né, que ela está muito baseada na abordagem das representações sociais e mostra as palavras que foram mais evocadas pelos participantes da pesquisa. Mas para fazer ela, a gente tem que fazer uma outra base de dados, então a gente não vai adentrar muito não. Eu trouxe aqui mais só para conhecimento mesmo. Então vamos brincar com o Iramutec, né? Eu vou abrir aqui o programa. A primeira coisa a se fazer é como que a gente vai instalar o Iramutec. Né?
como ele é livre, a gente consegue baixar ele no próprio site, né, iramutec.org. A gente baixa aqui, essa é a interface do site. Podem ver, ele está em francês, né? Mas a gente pedindo a tradução, a gente consegue identificar aqui a aba de download e instalação. Vindo aqui, a primeira coisa a se fazer é instalar o R, porque ele utiliza toda a linguagem e a interface do R para poder fazer as análises. Então, a gente vai primeiro baixar o R. Está aqui o link. Muito simples de baixar, não tem nenhuma definição que a gente precisa fazer. Só clicar aqui, já vai abrir o arquivo para a gente fazer o download. E depois baixar o Iramutec, que também é muito simples. Ele vai só pedir a linguagem, né? A língua que a gente quer que o programa tenha como padrão. No mais, não tem muito segredo, não. Então, eu vou abrir aqui o programa. Tá dando para ver, Estela? Tá dando sim. É porque você não me enxerga, né? Mas tá dando Não, não enxergo. Deu sim. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente quer utilizar o Iramutec é preparar o corpus, né? O que é um corpus? Um corpus é um conjunto de textos. Ou seja, pode ser um conjunto de entrevistas, um conjunto de respostas, um conjunto de transcrições de grupos focais, um conjunto de artigos científicos. Então, o corpus é todo aqueles textos que a gente vai utilizar para fazer a nossa análise, né? E o que é um texto? Um texto é um conjunto de segmentos de texto. Esses segmentos de texto é o que o Iramutec utiliza para fazer as análises, né? Vai fazer as contagens das palavras, tudo baseado nesses segmentos de texto. Esses segmentos de textos, o Iramutec faz uma padronização de mais ou menos 40 palavras, que dá em média de 3 a 5 linhas cada segmento de texto. Então, eu trouxe aqui, esse aqui é o corpus que a gente vai utilizar para fazer as análises aqui. Deixa eu mostrar. Uma coisa muito importante é que o corpus ele tem que ser bem padronizado. A primeira coisa que a gente tem que padronizar nele é a linha de comando. E o que é isso? É a linha que vai definir o que é cada texto dentro do seu corpus. Então, é padrão, por ser baseado no R, né? É como se fosse um código de programação. A gente inicia a linha de comando com 4 asteriscos e dá um espaço. Aí, agora, a gente vai começar a caracterizar o nosso texto. Aqui, como o meu corpus ele é baseado em artigos, o que diferencia um do outro é esse artigo mesmo. Mas aqui eu poderia colocar também uma outra categorização como nome de autores, né? Mas como são muitos, não compensa. Mas, por exemplo, se você está utilizando um corpus que são transcrições de entrevistas. Então, aqui a gente pode colocar primeiro o indivíduo 1, por exemplo, né? Se são 10 entrevistados, você pode colocar entrevistado underline 01. Esse underline é muito importante porque não aceita espaço. Se colocar um espaço aqui, o Iramutec vai entender que são 2 palavras, então são palavras diferentes, então vai dar erro nessa linha de comando. Você fez a primeira caracterização, entrevistado, underline 01.
você dá um espaço e coloca outra caracterização. O asterisco, aí você coloca sexo, pode ser masculino ou feminino. Aí você faz uma padronização, por exemplo, 1 é masculino e 0 é feminino, essas caracterizações. Aí você pode colocar outros dados sociodemográficos, né? Você pode colocar idade, pode colocar renda, pode colocar salários, o que for, o que você julgar pertinente para caracterizar aquele texto, você pode colocar aqui. Ao elaborar um corpus, a gente precisa deixar ele bem padronizado, né? Porque, por exemplo, aqui, ó, pós-graduação, são 2 palavras separadas por hífen, mas o hífen, o Iramutec entende como sendo 2 palavras diferentes, mas pós-graduação, no sentido, a gente entende como uma palavra só. Então, para que a gente tornar essa palavra uma só, a gente tem que utilizar o underline como a separação. E assim a gente vai fazer com demais palavras que a gente julgar necessário, né? Por exemplo, aqui, estudos organizacionais, também são 2 palavras, mas que têm um sentido só. Então, eu coloquei aqui o underline, separando eles, para mostrar para o Iramutec que isso aqui é uma palavra, né? E assim, a gente faz durante todo o corpus, para poder padronizar, para não gerar análises muito variadas por parte do Iramutec, né? Eu vou mostrar aqui também como que a gente salva o corpus, porque o corpus, vocês viram aqui, ele está em texto sem formatação, né? Então, o Iramutec, ele não aceita que seja colocado nele arquivos de Word, tem que ser só em formato de texto. Então, a gente precisa, tendo o corpus, a gente faz o corpus no próprio Word e, a partir daqui, a gente salva na extensão que o Iramutec vai aceitar, né?